Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Zacarias 11:17. Bem, meus queridos, hoje é dia 12 de julho de 2015. E o Senhor nos abençoe enquanto ouvimos a sua mensagem nesta noite. E eu peço que haja uma unção real de cura no coração de todos que ouvirem a esta mensagem. O Senhor está se dirigindo aos pastores que há em sua igreja e dizendo quais são as razões para as pessoas estarem deixando sua igreja local e por que suas igrejas locais estão morrendo. O Senhor Jesus começou: Minha amada, uma controvérsia foi despertada com seu último vídeo e quero esclarecer que nunca disse para ninguém abandonar a comunhão com os irmãos. Mas quando a comunhão torna-se vazia e apenas vira uma atividade social ou negócios como uma tentativa de preencher o vazio, é hora de fazer uma mudança. Muitos pastores não querem arriscar a mudança, porque eles têm medo de perder pessoas e preferem deixar as coisas como estão. Isso é idolatria e curvar-se a homens. Mas muitas coisas que eles estão tentando evitar acabam acontecendo de qualquer maneira. E as pessoas boas que querem avançar comigo ficam desiludidas e saem da igreja. E os que estão felizes em sua zona de conforto ficam. Mas com isso, a igreja morre lentamente. É a isso que eu estou me referindo. Quando pessoas são escolhidas para a liderança, na adoração ou para o ensino, apenas porque são populares, ricos e respeitados, isso é comprometedor. Porque se eu não escolhê-los, o seu ministério será plenamente sem vida e sem sentido. As pessoas não vão experimentar a minha presença perceptível. Os corações não se abrirão ou não serão cicatrizados e não haverá comunhão comigo durante o culto. No ensinamento, as pessoas não irão crescer, porque tudo que será ensinado será algo seguro e sem desafios. Você não vê? Vocês não podem servir a Deus e ao homem. Você já não viu a decadência e a morte o bastante para se dispor a obedecer e a seguir a minha liderança sobre você? Há uma estrita hierarquia na maioria das igrejas que visa apenas proteger o pastor, a sua equipe e a manter a todos felizes. Mas é ao proteger o pastor ou proteger a qualquer coisa que surge o medo e não o amor a Deus, não o amor às ovelhas. Quando as decisões são tomadas apenas para continuar mantendo um status, a unção é exprimida para fora e o que resta é como um pão duro. O pastor isola-se de críticas e correções e as ovelhas não têm nenhum recurso a não ser obedecer ou sair. Muitas vezes famílias têm muitos laços na igreja e abandoná-la é uma alternativa dolorosa. Além disso, elas pensam: onde poderia ser melhor? Esta é a praga no corpo de Cristo agora, e pessoas estão morrendo por causa dessa praga. Minha resposta é que se você é um pastor e você não está conduzindo de acordo com o meu conselho, você será responsabilizado pela perda das almas. Elas podem estar aí, sentadas nos bancos, mas quando saem, vão direto cometer seus pecados, porque não há o confronto do pecado ou o fogo interior. Quando eu guio um rebanho, eu abordo as doenças. Eu foco nas feridas para sará-las. Comigo,
Favoritismo e política são proibidos. Eles não existem em minha igreja. Um pastor, segundo o meu coração, nunca vai render seu escritório às pressões do rebanho. Nunca. Nem que ele saia e se ausente, mas ele não se curvará aos seus conselhos que se opõem a mim. Pastores, quem você está ouvindo no momento de escolher o líder de louvor? Professores, intercessores, a quem você tem dado o poder de me servir? Onde estão os ministérios que tratam de casamentos problemáticos? Onde estão os ministérios que tratam dos adolescentes? Onde estão os ministérios que tratam dos idosos? Você está cuidando de todas as ovelhas ou apenas daquelas com o velo mais grosso? Você tem observado do que as ovelhas têm se alimentado? Ou se estão se intoxicando com plantas atraentes, porém venenosas? Você está corrigindo e admoestando comportamentos que estão desmoralizando? Ou você está evitando o conflito? Você vê, pastor, as ovelhas veem tudo. Elas sabem onde podem escorregar por você. Seus gostos, as coisas que você evita, seus favoritos. As ovelhas leem você como um livro. Muitos fizeram minhas igrejas virar clubes sociais, onde a elite do mundo virou líder da igreja, porque todos respeitam suas realizações mundanas. Todos respeitam, menos eu. Há pastores alimentando as ovelhas com feno mofado, que não é fresco como a grama verde, que é vital. Sim, ali todos me confessam, mas em seu interior, bem no fundo, estão vazios e definhando. Parecem muito saudáveis por fora, mas seus órgãos internos estão apodrecendo. Devem esses pastores aguardar o julgamento para descobrir que estão mortos por dentro? Você não sabe que então será tarde demais? Pastores, seu trabalho é manter o rebanho saudável. Se uma ovelha tem uma infecção, ela tem que ser isolada e tratada. Não deve ser deixada misturada com as ovelhas saudáveis, para que todo o rebanho não fique doente. Então, um de seus diáconos está cometendo adultério com a esposa de outro diácono. Você não quer enfrentá-lo, mas uma vez que esse diácono não saia dali, a praga está se espalhando a outros ovinos. Eles sabem que você vai disfarçar o olhar, e a consciência deles se tornou tão entorpecida porque você não abordou o que eu queria que você tivesse abordado. E as coisas estão fora de sintonia agora, porque eles foram deixados vulneráveis aos lobos. O pastor está dormindo, ocupado demais com o novo programa de construção, e os lobos estão trabalhando bem debaixo do seu nariz. Você vê? Você escolheu o mundano para liderar, e eles vão inevitavelmente levar a todos direto para o mundo. Você ganhou no concurso da popularidade, mas você perdeu as almas. Você tem um grande santuário, mas você também tem encontros acontecendo dentro dos armários. Isso soa ridículo para você? Tome seu tempo. Tire os olhos dos novos equipamentos para o santuário e verifique algumas pessoas. Veja onde elas estão e o que estão fazendo. Quantas vezes você, pastor, teve cônjuges lhe chamando, pedindo para ajudar a descobrir onde seus cônjuges estão? Faça um passeio sobre isso. Faça algo fora do seu cronograma comum e você descobrirá. Digo-vos, minhas igrejas se tornaram clubes sociais. Os que foram chamados e ungidos por mim para guiar os corações dos homens que estão distantes no mundo são negligenciados, porque seu perfil financeiro simplesmente não combina.
E por que seu perfil financeiro não combina? Porque eles escolheram passar tempo comigo, ao invés de passar tempo com a bolsa de valores e correndo atrás de promoções. Eu tenho chamado pessoas que não são qualificados financeiramente ou nem mesmo educacionalmente, porque eles têm minha unção. E perante os meus olhos, eles são os qualificados para liderar. Eles são os que irão desafiar toda a zona de conforto e todo sucesso. Eles podem precisar de ajustes e treinamentos, mas o coração deles está bem diante de mim e eles são dóceis. Mas enquanto o mundano está no comando de ministérios, eles vão produzir resultados mundanos e aquilo que poderia ter sido um corpo verdadeiramente dinâmico para mim, será apenas um lugar de boa aparência misturada com pecado privado em suas vidas. Quando eu lhe enviar almas que têm dons emergentes, você irá cultivá-las? Ou irá empurrá-las para um lugar seguro, onde elas possam não ameaçar aos outros no ministério? Você tem tempo para trabalhar com eles? Ou irá deixá-los por conta própria e incentivá-los a encontrar ministérios fora da igreja? Quando um líder de louvor tem problemas de ciúme e problemas territoriais, e você vê que há outras pessoas com talento, você o corrige ou você cede a ele? Você cultiva dons proféticos emergentes ou você os coloca em posições para os parar? Você os desencoraja e depois pede desculpas, dizendo que não podem ter ministérios na igreja? Eu poderia ir dessa maneira expondo a você porque sua igreja está morta. Eu não me importo o quão talentoso e popular seja o líder de adoração, se o coração dele ou dela não é reto para comigo. A música não leva pessoas à minha presença. Isso é entretenimento, não é adoração. E você me pergunta por que as pessoas estão saindo de sua igreja? Eu estou lhe dizendo isso agora, antes que seja tarde demais. Você deve seguir-me se quiser uma igreja saudável. Você precisa pregar de acordo com o que eu conduzi-lo. Me adorem em espírito e em verdade e não em entretenimento. Há muito pouco tempo para começar a colocar a casa em ordem. Você está disposto a perder tudo para ganhar a mim? Você está disposto a deixar ou a perder a sua renda de 6 dígitos e viver no limite da pobreza, a fim de levar minhas ovelhas a campos verdejantes? Realmente, escolha neste dia a quem você vai servir, porque o dia está chegando, quando a madeira, o feno e a palha serão devorados pelo fogo, e aqueles que serviram suas próprias agendas estarão nus diante de mim, e todas as almas que eles perderam. Realmente, eu estou chamando você para virar a mesa. Deixar que tudo caia ao chão para que você possa examinar cuidadosamente cada pessoa antes de colocá-la de volta. Retire as maçãs podres. Retire aqueles que estão constantemente protegendo seu território, manipulando e pressionando para ter mais influência e ajuntando outros para o seu lado, fazendo com que sua influência seja sentida, causando assim divisão. Você sabe muito bem quem são eles, porque eles são os únicos que fazem com que você se irrite quando tem que atender ao telefone. Eles são os únicos em sua agenda que, caso você não cumpra os desejos deles, isso lhe custa. Pare os encobrimentos nas fileiras. Puxe o plugue de programas mortos e sem vida, que são todos aqueles que só querem ser vistos pelos homens e não têm qualquer substância ou santidade diante de mim. Volte-se para o coxo, os feridos e aqueles deixados de lado, porque sua unção é ameaçadora. Posso dizer-lhe algo?
Se você tem um líder que está continuamente ameaçado pela unção dos outros, isso semeará um espírito de ciúmes ao longo de toda a congregação. Esse espírito de ciúmes se espalhará como um tormento e apagará a vida que estou derramando sobre recém-ungidos. A própria fonte da vida e da unção será apagada em cada ministério se essa praga não for combatida. É uma praga que faz com que as pessoas se curvem cada vez mais até que ela assume toda a igreja. Pessoas que são inseguras não devem estar na liderança. Um líder que está procurando um substituto de si mesmo deve ter o coração inclinado a treinar e a permitir. Não deve jamais desativar ou empurrar seu substituto para um canto escuro. Se você tivesse escolhido os líderes com o coração certo, você não teria essa bagunça. Comece aqui. Deixe que as maçãs caiam onde elas devem cair. Pegue as maçãs saudáveis, deixe as podres cuidarem de si mesmas. Eu quero um pastor segundo o meu próprio coração. O meu coração e de mais ninguém. Eu venho em breve. Há muito pouco tempo, deixe sua casa em ordem e eu amontoarei bênção após bênção após bênção sobre vocês. Porque você é um pastor segundo o meu coração.